Pronto, nosso amigo falou. Então, sem mais delongas, né, a gente está começando aqui, depois de alguns problemas técnicos, né, porque a aula ao vivo tem que ter esse tipo de coisa, a gente vai começar a falar um pouquinho acerca do concurso da PGE Goiás para a prova oral, né? Primeiro, a gente parabeniza todos os alunos que estão nessa fase, né? O João, que está aqui com a gente, acho que os outros estão entrando, a gente está com um probleminha de conexão, hoje deu, né, esse pequeno entreveiro da gente com a tecnologia, mas daqui a pouco a gente supera. Então, enfim, a gente inicia parabenizando, né? A gente fala que o curso oficialmente ele vai começar na semana que vem, mas como a nossa ideia era treinar bastante, a gente já iniciou os trabalhos agora para justamente a gente conseguir pegar o mês de janeiro todinho e dar essa sequência aos treinos, iniciar para quando chegar no dia, né? Chegar em fevereiro, que hoje, inclusive, a gente tem a notícia de que teremos aí mais um dia de prova, então para vocês chegarem devidamente treinados, para ser só mais um dia para vocês comerem no café da manhã essa prova aí. Então a gente inicia, né, falando, eu sou o Felipe Fernandes, né, aqui um dos colaboradores do Futuro, junto com a professora Fernanda, o professor Rodolfo, e a gente vai hoje fazer já, começar os nossos trabalhos, e já deixo aqui o alerta que vocês vão ter dever de casa. Então, quem está no curso vai ter alguma coisa para fazer aí durante a semana. Mas passo rapidamente a palavra para a Fernanda e Rodolfo para fazer as considerações iniciais. Peraí que deu uma travadinha no final, mas eu acho que eu consegui entender. Bom, eu quero dar as boas-vindas, obrigada pela presença, João. Hoje a gente vai dar início, eu acho que é muito importante essas instruções iniciais, porque posteriormente a gente vai trabalhar mais a parte, nossa parte formal, vai tratar mais a parte de conteúdo também. Então eu acho importante a gente trazer essa parte inicial para vocês, para que vocês, posteriormente, a gente não precise mais ficar falando sobre esses assuntos. Existem alguns detalhes importantes da prova oral que a gente precisa trazer nesse primeiro momento, e também a gente tinha o planejamento de começar o curso, né, no dia 10, e como a gente teve aí uma alteração do cronograma, a gente precisou, a gente resolveu, né, fazer essa aula inicial para que vocês consigam já sair com tarefa. Hoje a gente já vai passar a tarefa para vocês, para fazer em casa, e depois a gente vai analisar e dar o feedback para vocês. E conforme a gente expor aqui hoje as nossas informações, as nossas diretrizes, vocês vão conseguir fazer a tarefa em casa, e posteriormente a gente vai analisar, né, o material que vocês mandarem para a gente. Então fica aí um bônus para o pessoal que já está com o curso e que a gente começa já no dia 11, para que vocês consigam aproveitar bastante o curso para ficarem bem preparados para a prova da PGE Goiás. Então, acho que é isso, passo para o Rodolfo. É isso, pessoal. Então, acho que o Felipe e a Fernanda já falaram bastante sobre o curso, né? Sobre o que a gente vai acabar produzindo aqui para vocês. Mas, basicamente, é isso. E principalmente, né? Nos colocar à disposição de vocês. A gente vai passar essas tarefas, vocês vão fazer, a gente vai auxiliá-los, vai trazer essas aulas com todos os elementos necessários aí para a aprovação de vocês, se Deus quiser, aí nessa prova, e uma boa aprovação, para que vocês possam estar dentro do número de vagas, fazer uma boa escolha de lotação e tudo mais. E, principalmente, a gente quer caminhar ao lado de vocês. Então, se de madrugada lá, no dia anterior à prova, você acordou de madrugada com crise de ansiedade, ali sem saber o que fazer, liga para a gente vai ali, acorda, conversa. Falando isso, com certeza verdadeiro, mas para ilustrar realmente que a gente quer caminhar ao lado de vocês e quer estar junto de vocês até o momento principal, que é o momento da conquista, da grande aprovação, de uma excelente aprovação nesse concurso público. Então, principal aqui contem com a gente, não fiquem constrangidos de tirar dúvidas, de mandar mensagem, de nos procurar, que nós estamos à total disposição de vocês. É isso. Então, dando sequência, né, a gente inicia porque os treinos aqui precoces, né, relativamente precoces, a gente tem tempo, a gente tem que usar esse tempo a nosso favor, produzir bastante, porque eu acho que a palavra nesse momento é treinar, treinar e treinar, né? Na verdade, são 3 palavras a repetir.
porque vocês precisam estar o mais habituados possível a falar em público. Acreditem, até para a gente que fala em público, quando a gente tira umas férias, passa um tempo sem falar, ou passa um tempo sem dar aula, enferruja um pouco. A gente acaba ficando um pouquinho ali enferrujado, igual, né, qualquer pessoa que trabalha com determinado rendimento. Quando ela se afasta um pouquinho, ela deixa de tornar aquilo algo natural. E falar em público, falar de maneira técnica, falar de um assunto que você precisa raciocinar e falar ao mesmo tempo, é um pouquinho diferente, né? A gente tem ali uma dificuldade a mais. Claro, que o ideal seria que você tratasse isso como você trata falando com a sua família, contando como foram suas férias. Mas aqui a gente tenta, a nossa ideia é deixar tão natural quanto, que essa parte que a gente desprenda um pouco aí a parte jurídica, né, o conteúdo, dessa maneira de expressar, de usar a linguagem falada. Então, muito treino, e a gente já começa agora, né? Amanhã vocês já vão começar os treinos, até hoje, se quiserem mesmo. A gente vai começar também, a gente passa algumas orientações para vocês vasculharem o edital, fecharem os pontos do edital, que vocês consigam ter amplitude no estudo, porque pode vir, né, dentro do escopo da prova oral, pode vir qualquer coisa, então, a gente sempre recomenda que vocês tenham uma amplitude de estudo, que vocês ampliem o escopo de vocês dentro daquilo que vai cair na prova. É assim, não desprezar nenhum ponto do edital, a gente tem uma ideia do que pode cair, mas a gente nunca sabe, né? Então, estejam preparados para tudo. E saber que não tem jogo ganho. A prova oral, ela é ali, é como se fosse aquele pênalti aos 46 do segundo tempo, mas a gente sabe que é possível perder um pênalti aos 46 do segundo tempo. Então, não é fazendo alarmismo nem nada, mas para a gente encarar isso com seriedade, com consciência, com otimismo também, mas tratar como o desafio que ele é. Porque a prova oral, a gente até vai fazer uma breve análise do edital, já para deixar vocês o mais direcionados possíveis, ela é possível reprovar, acho que ninguém aqui vai reprovar, porque, enfim, são todo mundo, os alunos que a gente conhece, que estão muito bem preparados, só se na hora travar, dar um branco, aquela coisa, mas para vocês que vão estar falando bastante, isso vai ser só mais um dia de trabalho. Então, quanto a essas considerações iniciais, a gente começa só falando aqui, já dentro do edital da PGE Goiás, como é que vocês serão avaliados? Qual vai ser o critério de avaliação? A banca, ela dá para a gente um norte, ela dá para quem está analisando o edital alguma ideia, né? Então, ela vai analisar os conhecimentos jurídicos, e isso é um pressuposto. Ninguém chegou nessa prova oral de graça, ninguém chegou nessa prova oral por sorte. Se você teve sorte um dia na vida, não foi nessa prova. Essa prova, na verdade, foi uma prova dificílima que atestou a sua competência, tanto na primeira quanto na segunda fase. Então, conhecimento jurídico, a banca já sabe que você tem. E aí é que entra o segundo ponto, a capacidade de comunicação oral e de argumentação. Valorando-se o domínio técnico do conteúdo, você tem que saber, você tem que ter estofo para falar, a correção gramatical, a adequação vocabular e a precisão da linguagem jurídica. Então, veja, o direito, ele é uma ciência. A ciência, a linguagem científica, ela é caracterizada por termos técnicos para evitar ambiguidades. Então, se eu sei que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de utilizar aquele termo técnico ali no dia a dia, a gente acaba utilizando termos mais corriqueiros, mais coloquiais, na prova oral, procure ser o mais técnico possível para evitar ambiguidades, né? Eu lembro que eu, no começo da faculdade, eu tinha um pouco de dificuldade ali, tipo, qual é a diferença entre uma coisa e outra? Mas as palavras são signos, né? Não são ruídos, e esses signos, eles têm dentro deles um significado. E dependendo do contexto em que está inserido, pode mudar esse significado, então, a significação. Então, vocês têm que ficar atentos a isso. Então, precisão de linguagem é uma coisa que a gente vai cobrar bastante aqui. Fernando e Rodolfo, se quiserem acrescentar alguma coisa nesse ponto, já posso passar a palavra para vocês. Então, pessoal, eu lembro que eu quero deixar bem ressaltada essa questão do conteúdo. Na verdade, antes disso, né, o professor Felipe falou a respeito da necessidade de treino. E é claro que vocês vão fazer muitos treinos com a gente, né? Mas é importante também que você faça um treino com si mesmo, né? Faça uma questão para si mesmo e aí você tente responder isso em voz alta. É importante também, nesse primeiro momento aqui, que vocês tenham conceitos básicos de cada ponto do edital, né? Como a gente não pode desprezar essa parte do conteúdo, e eu digo isso porque na PGFN a gente teve reprovações
principalmente com relação ao conteúdo, porque muitas vezes o pessoal acaba entendendo que a prova oral ela é mais a parte formal de uma postura, de uma forma de falar, de uma forma de argumentar, mas o conteúdo continua sendo o principal. A essência, tanto da primeira fase, quanto da segunda, quanto da terceira fase, também é o conteúdo, então não menospreze. E para você conseguir sair de questões que muitas vezes você acaba, num primeiro momento, não se recordando muito bem qual que é a resposta direta, conceitos básicos vão te ajudar muito. Olá, Carlos, seja bem-vindo. Então, conceitos básicos vão te ajudar muito nesse início, porque você pega o ponto central da questão e aí você, de repente, as coisas vão se aclarando. Então, ter conceitos básicos é importante. Aqueles pontos do seu edital que vão cair na sua prova oral, por que não saber os conceitos básicos? Até porque quando a gente está diante de uma prova subjetiva ou de uma prova objetiva, a gente sabe muitos conceitos de forma um pouco vaga, a gente não consegue colocar isso em palavras. E às vezes quando o examinador ele te coloca um conceito de algo como posse, de algo como direito potestativo, você sabe o que é, mas você não consegue colocar em palavras. Então, trazer esses conceitos básicos para que você saiba um pouco de tudo, isso é essencial na prova oral. Então, nessa parte do conteúdo, pessoal, não menospreze, a gente vai treinar todas as áreas, mas o conteúdo a gente precisa que vocês continuem aí fazendo a revisão de forma bem frequente. Não vai ser nada além do que vocês já estão fazendo, mas a gente vai dar simplesmente pincelar, né, novamente e revisar aqueles conceitos principais para que você chegue, né, com eles bem tranquilos e consiga responder com segurança qualquer questão já saindo com esse conceito aí pronto. Acho que é isso. E por ser uma banca própria também, né, é importante isso tudo que o Felipe falou, de você saber muito bem organizar as suas ideias, você articular o seu raciocínio na hora de responder. Porque quando é uma banca CESP, como é a PGE Alagoas, fica um pouco cara crachá, sabe? O examinador vai estar ali, mas ele está vendo se você vai responder ali de acordo com o espelho. Respondeu de acordo com o espelho, pontuou. Claro que ele vai pontuar também a articulação do raciocínio, utilização correta do vernáculo, né, da língua portuguesa e tudo mais. Mas, quando é uma banca própria, o examinador tende a ter uma subjetividade maior na hora de te examinar. Então, toda essa forma, toda essa técnica de prova oral conta. Tá? Toda a forma de você se portar, a forma de você conseguir articular as suas ideias, de você conseguir articular uma resposta bem montada na sua mente ali, mesmo que seja de imediato, a forma como você vai passar o seu conteúdo, tudo isso conta. Tá? Tudo isso conta, porque se você começar a responder de uma forma, daqui a pouco você vai lá do outro lado, daqui a pouco você vai lá do outro. Não, você tem que tentar achar um caminho da sua resposta, porque tudo isso fica mais agradável para o examinador, ele vai acabar pontuando muito mais a sua resposta. Então, essa parte da técnica é muito importante também para essa prova, vocês pegarem esse treinamento, como o Felipe falou, muito importante. E, claro, óbvio, sempre o mais importante é o conteúdo, que, né, não se discute, é sempre mais importante. Não adianta você saber a forma e não saber o conteúdo, aí você não vai passar. Mas sabendo o conteúdo e sabendo colocar o conteúdo, você vai acabar tendo um desempenho muito melhor. É isso. Então, feitas essas considerações acerca, né, do que a gente acha que vocês têm que encapsular o conhecimento de vocês, a gente traça aqui mais um pouquinho acerca da prova oral, né? Vocês já devem saber, né, do edital mais do que a gente até, será dividido em grupos, né? São 3 grupos em que haverá arguições aí de até 15 minutos em cada grupo, então 3 vezes 15 dá 45. Cada grupo aí, os grupos foram divididos de uma forma bem, assim, eu acho que bem interessante, né? Constitucional, civil e processo civil é o grupo 1, administrativo e previdenciário, o grupo 2, tributário, financeiro, trabalho e processo do trabalho, grupo 3. Então, nós temos 3 grupos e haverá arguições em cada um deles. Uma pergunta que o pessoal faz, reprova a prova oral? Né? Depende, né? Algumas sim, outras não. Já vi, por exemplo, provas orais que eram meramente homologatórias, mas isso cada vez
menos comum. A prova oral da PGE Goiás, ela reprova, você tem que ter pelo menos 5, né, em cada grupo das disciplinas, mas, como eu disse, eu acho que isso não vai ser um problema para vocês. Então, a gente hoje, o nosso pontapé inicial aqui é para a gente tratar algumas posturas. Vocês vão ter uma aula com a professora Margibel acerca de oratória. Ela é uma professora tem um estrado muito grande, muito experiente quando trata desse assunto. Ela foi minha professora na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, foi professora de vários colegas, e ela tem essa habilidade para você trazer aí técnicas de prova oral, mas a gente, não só de prova oral, como de sustentação, enfim, ela treina profissionais em geral que têm medo de falar em público. Mas, por outro lado, a gente tem aqui situações que a gente observa em provas orais e que podem ser evitadas. Se a gente puder trazer isso para vocês, acho que é sempre interessante para que a gente evite, né? É um aspecto aqui histórico, a gente aprender com os erros do passado para não repeti-los no futuro. Acho que é sempre muito importante que a gente consiga falar isso. Então, dentro disso, existem algumas posturas que eu considero esperadas, né? Lógico, eu sei que vocês têm também algum conhecimento acerca de como se portar em público, todo mundo, a gente que vive em sociedade, a gente tem, mas aquilo ali, a banca, ela é, de certa maneira, um ambiente de poder, né? Um ambiente em que você está sendo examinado, você tem que lembrar que está sendo examinado. Então, eventualmente, né, existe ali a liturgia do momento que a gente tem que seguir de alguma maneira, como quando você vai fazer uma audiência, por mais que, eventualmente, você fique à vontade, é uma vara que você está toda semana lá fazendo audiência, etc., você nunca vai poder se despir ali das suas vestes, né, forenses, né, no sentido figurado aqui, tratar aquilo como se estivesse com seus colegas num bar, numa reunião informal. Então, a gente tem aqui algumas posturas esperadas, né? É importante que você tenha alguma cordialidade para ganhar alguma empatia da banca, de ser cordial, não precisa ser excessivamente simpático, mas é importante você trazer uma postura positiva, que demonstre otimismo, que demonstre algum controle daquela situação, porque a banca quer ver como você reage sob pressão. Ela vai submetê-la à pressão para que você justamente veja se você treme ali naquele momento, que, conforme dito, o conhecimento técnico já é um pressuposto, né? Ele já sabe que você sabe. Lógico, você vai ter que exprimir. É importante, a revisão é importante, o conteúdo do material é importante. Quando a gente domina o tema, a gente fala melhor sobre ele. É outro fato também. Mas é importante aí a sua postura. Então, é importante não desafiar a banca, né? Eu já vi, eventualmente, colegas que, assistindo provas orais de outras carreiras, momentos em que o candidato ele acaba desafiando a banca, ele traz ali um posicionamento, a banca faz uma pergunta, ele responde, a banca meio que, ela vai fazer isso, eventualmente o examinador duvidar entre aspas, aquela resposta que você deu. Tem certeza, candidato? E às vezes ele pode estar simplesmente testando a sua convicção em relação àquilo que você acabou de falar, ele pode eventualmente estar trazendo realmente alguma dúvida acerca daquilo. Você tem que ter cuidado para observar, eventualmente pode ser uma bola dividida, eventualmente pode ser uma questão um pouco polêmica, e é interessante você tentar não demonstrar arrogância perante a banca, né? Você tem que ser confiante, mas não arrogante, né? Então, queixo erguido, você tem que ir com altivez para aquele momento e não se intimidar com a postura do examinador, né? Eu vi isso na minha banca, né? Isso aconteceu comigo de justamente trazer um posicionamento, eu já falei isso para vocês, em que eu fixei algumas premissas de raciocínio, e se eu fosse com essas premissas até o fim, eu iria acabar trazendo um posicionamento desfavorável à fazenda pública. O examinador deu aquela pressão, e aí, candidato, é isso mesmo? Então, assim, me mantive coerente em relação àquilo, foi até tirou uma nota boa nessa banca, era a parte de processo civil, eu me mantive coerente às minhas premissas, mas realmente deu aquela tremedeira. Mas imagine se eu tivesse mudado no final. Ia jogar por água abaixo tudo aquilo que eu tinha falado desde o início, né? Então, às vezes, a banca, ela pode ter um pouco essa maleabilidade, né? Porque a gente sabe, tem o certo, tem o errado, tem o válido e o inválido no direito, mas tem muita questão aí polêmica e pode ser, até por ser uma banca própria, pode ser que a banca queira ouvir a sua opinião. Então, eu tento, já adiantando um pouco isso também, a questão da opinião, eu sempre tento trazer, até uma forma de você conversar com gente que você não sabe, por exemplo, a opinião política na vida, alguma coisa do tipo, de uma maneira mais como se você estivesse expondo um painel, né? Você traz ali e diz, ó, é defensável, tal, 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 existe posicionamento X, no entanto, é defensável que Y, existe uma corrente, que traz isso, e você pode trazer
se o examinador pedir, né, claro, a sua opinião, porque em geral a opinião da gente não importa muito em concurso público, mas nessas bancas pode acontecer do examinador realmente pedir, você pode dar, eventualmente, uma conclusão de forma respeitosa, tendo em vista X, Y e Z, é defensável que está. Então, não necessariamente vestir a camisa ali, empunhar uma bandeira, mas trazer sua posição de forma técnica, né? Porque o direito, ele não diz muito, ele não se presta a dizer o que é bom, o que é ruim, ele diz o que é válido, o que é inválido. Então, a gente olha isso muito na academia, né? Às vezes eu digo lá na aula, não, professor, eu acho que, doutor, a sua opinião não importa nada, o que importa é se isso é válido ou se é inválido perante o sistema jurídico. Então, acho que algumas considerações aí, passo a palavra então para a professora Fernanda. Pessoal, com relação a essa cordialidade, empatia e otimismo, para além de você agradar de forma objetiva o examinador, isso também reflete muito na forma como você está, a sua posição, a sua postura. A gente já falou algumas vezes em lives sobre isso, e é muito importante, às vezes os nossos alunos não entendem a importância que é você chegar com uma postura confiante. Não é chegar com uma postura arrogante diante dos examinadores, você tem que ter, encontrar esse equilíbrio, né? Ser otimista e ter aquela postura de que você tenha segurança daquilo que você está falando. Então, sempre mantenha uma postura ereta, com a parte aqui do peito sempre aberto, de forma que você mostre confiança naquilo que você está falando. Muitas vezes, o Túlio está entrando, muitas vezes quando você se coloca numa postura curvada, acaba que isso demonstra que você não tem segurança naquilo que você está dizendo. Então, no momento que você estiver ali durante a sua prova, por mais que seja um momento que você está realmente, muitas vezes, inseguro, nervoso, e de repente aparece uma questão que você não tem exatamente um conceito completo sobre aquilo, a sua postura, ela precisa continuar de uma pessoa confiante e uma pessoa segura do que está falando. Então, essa parte do conteúdo, ela vai trazer bastante essa questão da postura para vocês, mas ela precisa se manter também naquelas situações que você não está tão confiante assim com a sua resposta. Isso fica no subjetivo do examinador. Isso já é comprovado. Aquela pessoa que chega num momento de entrevista de emprego, que ela está com uma postura de uma pessoa confiante, ela pode até não ser tão boa quanto aquela que chega com uma postura mais insegura, sem confiança. Mas ela transparece mais confiança, mais segurança, e muitas vezes, né, a gente tem, inclusive, testes que comprovam que a pessoa que tem uma postura melhor, ela acaba garantindo, né, a vaga. Então, independentemente se você está diante de uma pergunta que você conhece, que está tudo certo, ótimo, você fica com aquela confiança lá em cima, ou se você estiver diante de uma questão que você não tem tanta confiança, continue com a sua postura, continue seguro de si. E aí a gente vai trabalhar com vocês como que você vai sair dessa situação. Mas nesse momento eu quero que vocês se lembrem que é importante que vocês mantenham a postura. E o professor Felipe falou também da questão de não provocar ou desafiar a banca. E dentro disso eu quero trazer para vocês a situação de que a banca ela pode te provocar. Eu tive numa situação em que a banca me provocou, a banca de processo civil, ela me provocou, e por um momento você dá aquela desestabilizada por dentro, mas mantenha a confiança, mantenha a segurança. Nem sempre quando a banca te provoca, é isso mesmo, candidato? Você tem certeza do que você está falando? Você não quer reformular a sua resposta? Nem sempre ela está ali realmente te indicando que você cai em um erro. Às vezes ela está simplesmente testando se você consegue manter a sua segurança no momento aí de nervosismo que você é desafiado. Então, assim como você não pode provocar a banca, você também evite cair em provocações, em ficar desestabilizado. Se você entrar no YouTube, você vai ver várias provas, né? Muita prova oral de defensoria, de delegado de polícia. Eu sei que não é o nosso cenário aqui, que é de procuradorias, mas é muito
assim, muito certo quando você vê o candidato e às vezes a banca ela tenta provocá-lo e a partir daquele momento o candidato ele desanda e ele começa a cair num nervosismo que parece que ele está sendo afogado pelos examinadores. Então, ainda que você seja provocado, mantenha a segurança, mantenha a sua confiança, mantenha a calma. Muitas vezes é simplesmente um teste. Então, confiança e postura nesse momento. E é isso, é só complementando, é o seguinte, né? O examinador, ele vai acabar arguindo muita gente durante o dia, né? E assim, às vezes você nem está sabendo direito o que você vai falar. Você nem sabe direito ali o que você tem para dizer, você não sabe direito aquele questionamento, mas você está falando com tanta confiança que o examinador não está, às vezes, prestando atenção, né? Já dando aqui boa noite para a Daniela, que tá entrando, ele nem vai estar prestando tanta atenção no que você está falando, né? Só que você vai estar falando com tanta confiança que ele não prestou atenção, mas falou confiança e vai acabar pontuando para o seu examinador. Ele tem as mesmas dificuldades que a gente. É uma pessoa como nós, então ele também vai ter suas dificuldades ali na hora de prestar atenção durante todo o dia, ficar em estado de atenção durante todo o dia. É difícil para ele também, às vezes vai ter um lapso de atenção ali, você está falando, enfim, passou, ele não vai pedir para você repetir, não entendi, não prestei atenção no que você falou, não, né? Então é isso. Com relação a não provocar ou desafiar a banca, uma coisa que acontece muito, que eu já vi, é o seguinte: o examinador está fazendo a pergunta, você no meio da pergunta dele, você já sabe. Então, antes dele começar, antes de terminar a pergunta, às vezes você já está atropelando ele respondendo. Isso não pega bem, então você tem que ter calma, paciência e fazer as pausas que a gente vai falar aqui já na sequência, né? Claro, e aí também que foi falado que não há necessidade de você ficar intimidado ali com a postura do examinador, você vai ter muitas vezes um examinador mais sério, mais com o semblante mais fechado, isso tudo faz parte do jogo, né? Isso tudo faz parte ali da prova oral. Então, você precisa continuar, independentemente dessa postura do examinador, você tem que continuar com aquilo que você tem certeza das suas respostas, sabe? Então, é basicamente isso, acho que isso é muito importante. E, enfim, vou deixar aqui para o Felipe passar para os próximos pontos, né? Beleza, é isso. Em relação ao Rodolfo, eu já peguei um gancho. Felipe, só te cortando rapidinho, tem uma questão no chat importante. Tá, vamos ver lá. Foi o Carlos, né, professor? Considerando que tem limite máximo para cada grupo, seria interessante nas perguntas que a gente tiver um maior domínio, tentar ficar nela o maior tempo possível? Olha, eu considero isso uma boa alternativa, uma boa hipótese, uma boa postura. Sempre a gente fala para quê? Para que vocês consigam levar um pouco a resposta para a sua zona de conforto. Não é fugir do tema, né? Porque a gente vê isso em debate eleitoral. Às vezes tem um cara lá que ele é do direito à saúde. Tudo que fala, ele puxa para o direito à saúde. Pergunta como é que está. Então, você pode, né, lógico, não é fazer isso, mas levar a pergunta para uma zona que você conhece melhor, que você possa explorar melhor e demonstrar seu conhecimento jurídico. Se a banca deixar... Isso é uma coisa que a gente fala, siga o ritmo da banca. Às vezes tem aquele examinador mais seco. Você fala, responde a ele, tá bom, obrigado, estou satisfeito. Então, o examinador que deixa você falar. Então, se ele está deixando você falar e você domina aquele tempo, dê seu show. Usa lá, porque a próxima pergunta pode vir uma que você não sabe. Pode vir uma que você vai se prejudicar. Então, dominou o assunto, domina, fala e deixa o examinador se dar por satisfeito. Lógico, acabou, né? Acabou o repertório, aí tudo bem, aí pode concluir. Então, mas é importante. O Carlos trouxe uma consideração muito boa. A Daniela disse que mandaram o link errado por e-mail. Natal, não sei. Enfim, vamos dar uma olhada nisso, mas vamos observar para que não se repita. Enfim. Eu acho que a gente teve um probleminha com o link anterior, Daniela. A gente teve um problema e aí a gente teve que reenviar, e aí no reenvio acabou dando certo. Eu não sei qual o problema que teve com o link anterior. Mas eu acho que era o mesmo link, mas tudo bem. Então, o fato é que deu esse problema e a gente pede desculpa. Então, continuando, onde é que eu estava falando da questão agora da pergunta do Carlos, né, acerca do domínio
do tema que você, eventualmente, tendo domínio, que você pode, sim, seguir e continuar, né, nessa toada, continuar trabalhando com isso. Mas aí, dentro do que o Rodolfo falou, que era o que eu ia dar início, é como se portar, né, como o candidato pode ou deve se portar quando ele sabe a resposta. Então, é importante você tem que saber, não saber e saber saber. Porque, eventualmente, a gente pode acabar se adiantando e, eventualmente, até cortando o examinador. Aquilo ali dá um certo ruído na comunicação e pode não ser tão positivo na hora da sua avaliação. Então, dá uma olhada, por exemplo, espere o examinador terminar a pergunta dele com calma. Você também não precisa sair respondendo de imediato, de bate-pronto ali, de maneira, como é que eu posso dizer, atabalhoada. Então, pode dar aquele segundinho, respirar e começar a sua resposta com tranquilidade. Quando você fala com mais tranquilidade, você consegue pensar e falar ao mesmo tempo. Então, isso acontece muito. Eu estava vendo uma vez uma fonoaudióloga que ela treinou, por exemplo, jogadores de futebol que davam entrevistas coletivas, né? A gente sabe que hoje, esses atletas, todo mundo que fala em público acaba tendo, pelo menos ali, um media training. E uma das técnicas que ela explicava é isso, fale um pouco devagar para você conseguir pensar e falar ao mesmo tempo. Então, às vezes você pode, tanto entrar ali, né, na fala do examinador, que não é positivo, né, que vai ser ruim para você, mas, por outro lado, também você pode se apressar tanto que acabar falando o que você sabe e esquecer de pontos que você também lembraria caso desse mais tempo aí para suas sinapses, né? Caso desse mais tempo para o que você vinha construindo. Então, fale com tranquilidade. Eu sei que às vezes vem aquela tempestade de informação na cabeça, a gente vai falando uma coisa, fala outra, e aí vai somando. Então, tente no final fazer um apanhado do que você falou. Então, resumindo, então, em suma, então, concluindo, aí você consegue falar de maneira mais ordenada e o examinador vai poder olhar e dizer, realmente ela trouxe aqui todos os pontos, ele trouxe aqui todos os pontos. É relevante, então, a gente tentar dar esse fechamento na resposta. Fernanda? Então, pessoal, antes da gente de tratar exatamente sobre durante, né, a prova oral, queria só dar um toque rápido para que a gente normalmente, né, chega para a prova objetiva ou para a prova subjetiva com um dia de antecedência, né? Eu acho importante o pessoal que não está, né, na cidade local da prova, que vocês se dirijam ao local, né, à cidade, já com 2 dias de antecedência, né? Para a prova oral, é importante que vocês tenham aí um pouco mais de cuidado com essa antecedência para a prova, tá? Principalmente porque a gente tem essa questão formal da parte, né, de roupa de que vocês vão utilizar, de repente vocês podem ter algum tipo de contratempo. Acho importante que vocês cheguem com uma certa antecedência para a prova oral, maior do que a subjetiva e objetiva. Com relação às questões, é interessante que vocês façam aquela pausa, né? Uma pausa de 3 segundos, coisa bem rápida, simplesmente para que vocês consigam organizar o pensamento de vocês. E aí é que entra, né? Quando a gente está numa situação que a gente quer dar a gente sabe a resposta correta, mas a gente quer construir uma resposta melhor, até para preencher o tempo, para você não ser interrompido pelo examinador e acabar não sendo bombardeado com questões que pode ser que você não saiba a resposta. É importante que você comece trazendo um conceito sobre o tema central que está sendo questionado pelo seu examinador. Então, inicie pelo conceito, e aí você pode, né, em seguida já ir trabalhando a sua resposta a depender do que foi questionado pelo examinador. Então, nesses 3 segundos, você faz e o examinador, ele não vai achar que você não sabe a resposta. Ele não vai, o fato de você não responder de forma imediata, ele não vai achar que você está enrolando. Esses 3 segundos é algo normal. O que você não pode estender esse período de forma que acabe que o seu examinador entenda que você não sabe o que ele questionou. Mas os 3 segundos você pode simplesmente deixar o seu olhar assim, de forma como se fosse um pouco para o horizonte, mas não tanto, né?
como se você estivesse realmente pensando e organizando apenas os seus pensamentos, mantendo aquela postura de confiança, de segurança, não transparecendo nenhum tipo de desespero, nem nada, algo que você simplesmente se acalme, esses 3 segundos, organize a sua resposta na sua mente e comece a falar de forma a você conseguir estruturar bem a sua resposta, porque como o professor Felipe disse, às vezes você não entendeu muito bem o que o seu examinador perguntou e você já, às vezes, até chega a interrompê-lo, isso pode ser visto de forma negativa. Às vezes você começa respondendo de uma forma muito afobada, ao final você entende que você errou e aí você tenta reformular e aí o examinador já não está prestando tanta atenção como ele estava prestando anteriormente, aí você acaba se perdendo, né? Então, o melhor é que você tire esse período de 3 segundos. Eu sei que é coisa rápida, mas é bem importante para que você consiga trazer uma resposta um pouco mais limpa, né? Um pouco mais segura. Só reforçando o que a Fernanda disse, também é importante você dar essa pausa quando você vai transicionar de um tema para outro. Por exemplo, você recebe uma pergunta mais complexa. Muitas vezes, quando você vai falar sobre um assunto, você fala assunto, aí quando você vai passar para um outro assunto, ou até de uma frase para outra, você começa com vício de linguagem. Por quê? Porque você fica incomodado com o seu tempo de silêncio. Então, por exemplo, você está aqui falando, estou aqui falando uma frase e começa, mas, né? A desapropriação indireta consiste nisso, naquilo, o prazo prescricional. Então, você acaba ficando incomodado com esse período de silêncio. Mas é importante você saber o seguinte, que o examinador ele não presta atenção no silêncio. Para você, parece uma eternidade, mas para o examinador é totalmente natural. Então, você tem que fazer essa pausa, por quê? Primeiro, para você organizar o início de sua resposta. Claro, em 5 segundos você não consegue organizar a sua resposta toda. Mas organizando o início de resposta, você vai conseguir ter um desempenho muito melhor do que se você já sair respondendo. Porque se você sair respondendo, você vai tropeçar nas suas próprias pernas, aí você começa falando de uma coisa, aí se embola, chega num beco sem saída, fala, não, tem que voltar. Aí vem reformulando esse silêncio, aí começa. Aí você começa a ficar nervoso, isso só vai piorando, aí você começa com os vícios de linguagem. Não, os 5 segundos vão te ajudar muito a organizar as suas ideias, organizar o início de resposta e um caminho de resposta, pelo menos. Por exemplo, se ele te pergunta sobre a delegação do poder de polícia, esses 5 segundos você vai falar, vou começar aqui falando sobre o conceito do poder de polícia, as fases do poder de polícia, depois eu chego na decisão do STF acerca da delegação do poder de polícia e explico os requisitos. Ok, aí você começa a responder. O poder de polícia consiste em... E aí você vai. Agora, se você já sai respondendo, pode ser que você tropece. Então, é muito importante, também para transicionar de um tema para o outro, para que você não fique com muito vício de linguagem, isso incomode o examinador. E o examinador ficando incomodado, ele vai começar a achar que a sua resposta já não é tão boa assim. Ele vai começar a achar que você já não fala tão bem assim, que você não articula as suas ideias tão bem assim. Então, tente evitar esses vícios de linguagem como substituindo, e isso nos treinamentos você vai percebendo, a gente vai mostrar para vocês também, mas vocês também já podem se policiando quanto a isso. Você vai substituindo os vícios de linguagem pelo silêncio. O silêncio não gera prejuízo algum, já o vício de linguagem pode gerar prejuízo. Você pode, assim, é claro que você não vai abusar, mas se você pode ficar até mais de 5 segundos em silêncio. Tá? Você pode ficar até mais 5 segundos em silêncio. É claro, você não vai abusar disso. Mas mesmo ficando, isso não gera prejuízo. Agora vai gerar prejuízo se você ficar com muito com muito tá, com muito excelência, tem que ser aquilo. Não, isso incomoda o examinador e pode te trazer certos prejuízos. Então, troque o vício de linguagem, o seu vício de linguagem, pelo silêncio. E antes de começar a responder, faça o silêncio, para que você consiga começar a respirar fundo. Isso também vai te trazer mais calma, mais segurança e vai te ajudar bastante. Beleza? Perfeito. Então, seguindo em frente, né, a gente está separando em tópicos aqui a nossa exposição, começamos falando acerca da necessidade dos treinos, a gente seguiu aí na sequência para abordar esses aspectos mais
formais, a gente já entra aqui. Primeiro, como saber, né, responder aquilo que você sabe. E uma forma também que a gente precisa saber se importar é quando não souber a resposta. Porque, eventualmente, existem respostas que você não sabe parcialmente, né? Você não sabe tudo aquilo ali que envolve o conteúdo da matéria. Mas tem coisa realmente que você eventualmente não vai saber nada. Mas e você agora tem que ver se não é nervosismo, você está achando que não sabe porque deu aquele branco, ou se de fato você nunca ouviu falar do tema. Quando você nunca ouviu falar, Deus quiser, isso não vai acontecer com ninguém, e enfim, existe aí, às vezes isso é uma repergunta, né? Você às vezes responde um conceito X, e ele pergunta, pois, doutor, teria algum exemplo? E às vezes acontece da gente não ter o exemplo, não saber. E aí, nesse momento em que realmente não tem o que fazer, melhor do que inventar é falar, não me recordo, porque eventualmente você pode estar perdendo tempo precioso ali dos seus 15 minutos com algo, né, dando um tiro na água. Você vai estar respondendo algo que não vai ter efetividade, que não vai ter retorno, que não vai trazer pontuação para a sua avaliação. Então, a gente tem que ter cuidado também para observar, mas ter sensibilidade. Será se eu estou nervoso e estou achando que não sei responder aquilo? Ou será se, de fato, realmente é algo que não tem como eu puxar na memória, não adianta? Talvez seja melhor partir para a próxima questão, né? Eventualmente, a gente pode trabalhar com o tempo a nosso favor. Sei que Fernando e Rodolfo, eles pensam em relação a esse momento trágico, esse momento decisivo, né? Quando a gente acontece de não saber. E, ó, eu, na minha banca, teve questão que eu disse, não sabia. Não, excelência, não me recordo, eu não tenho problema nenhum. A gente, tudo bem, a gente dá aquela maquiada, né? Não diz que não sabe, nunca estudou. Não me ocorre no momento, não me recordo. A gente dá a gente doura a pílula na hora de responder. Antes de falar sobre o que o Felipe falou, perguntou, né? Com relação aos vícios, né, que o Rodolfo falou, eu quero citar alguns vícios comuns aqui, pessoal, que a gente costuma, nesse momento que a gente não dá aquela pausa, né? Que é confundir as ideias, né? Você acaba trazendo informações que são conflituosas aí quando você começa a responder, que você repara que o que você falou anteriormente está em conflito com o que você está falando agora, e obviamente o examinador vai perceber isso, então por isso é importante esse período para organizar as ideias. Fala muito rápida, a gente vai observar isso, a velocidade da sua fala, você não precisa correr muito, e nem falar muito tão devagar que mostre para o examinador que você não está muito seguro ou confiante do que você está dizendo. Aquela velocidade de fala que, inclusive, a Margibel vai treinar isso com vocês. E eu tinha um vício que até comentei com os professores, né, com o Rodolfo e o Felipe hoje, quando a gente estava finalizando e organizando a nossa aula de hoje, que é com relação à deglutição. Não sei se vocês já repararam isso, mas chega a ser involuntário. Na época que eu estava treinando para a minha prova oral da PGFN, eu fiz os meus treinos com uma fonoaudióloga e a minha deglutição, o engolir, era muito alto. Então, eu transparecia que eu estava muito nervosa. E a gente vai analisar isso também, porque você pode ver em desenho de animação, quando eles querem mostrar que um personagem está nervoso, eles fazem como a pessoa estivesse engolindo seco. E era o que acontecia comigo. O tempo todo, durante as minhas respostas, durante os meus treinos, eu acabava fazendo isso de forma involuntária. É um vício também que a gente precisa tirar, assim como o Rodolfo bem disse, as pessoas que falam muito rapidamente, com uma velocidade muito rápida, que são ansiosas e querem se livrar muito rápido daquela questão e partir para a próxima, elas acabam substituindo o silêncio pelo Elas é como se fosse inconcebível ficar no silêncio, porque elas entendem que o silêncio é alguma forma de transparecer insegurança ou de transparecer que elas não estão respondendo de forma certa. Então, é preferível o silêncio, como o Rodolfo disse, e muitas vezes não é porque a pessoa não sabe, é porque ela simplesmente está com uma fala tão rápida
e tão ansiosa para responder que ela precisa preencher o silêncio com o é. Isso é muito comum. Então, a gente também vai trabalhar isso. Movimentos também involuntários. Às vezes a gente não está percebendo, mas a gente está assim com a mão, a gente está mexendo no cabelo, a gente está batucando com o pé na cadeira. E isso não é legal, porque transparece também, mais uma vez, o nervosismo, e o seu examinador pode ser chamado, né, para prestar mais atenção nos seus movimentos da mão, no movimento que você está fazendo no cabelo, ou com o jeito que você está batendo a perna, do que prestar atenção na sua resposta. Então, isso também não é muito legal. E aí, já partindo para o que o professor Felipe disse, perguntou, na verdade, eu também tive uma situação que foi na banca de financeiro. Na minha banca de financeiro, eu tive uma pergunta referente a o que é moeda. Deixa eu só ver aqui que a Daniele, quando der um branco algo a fazer e ajudar, a gente vai falar sobre isso, mas é exatamente com relação à sua respiração também, e também treinar essa parte dos conceitos básicos para toda vez que você tiver alguma insegurança com a resposta e der um branco com relação à resposta, você ter essa possibilidade de puxar esses conceitos. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Com relação a não saber a resposta, pessoal, eu não sabia essa resposta, eu não sabia o conceito exato sobre moeda, mas eu tinha estudado bastante sobre Bitcoin, que eu sabia que muito provavelmente poderia cair na minha banca de financeiro. Na época estava surgindo ali o Bitcoin, era assim, estava começando a ser um pouco mais falado, né? E aí estava sendo bem recorrente esse tipo de questão no pessoal que tinha ido nos dias anteriores, né? A arguição tinha sido anterior. Então, eu estava com Bitcoin na ponta da língua e tinha relação com o conceito de moeda, mas eu não sabia exatamente o conceito de moeda. Então, qual foi a minha tática? Eu fiz um conceito bem superficial do que, de forma assim, bem intuitiva de tudo que eu já tinha estudado da minha cultura. Nessas horas a gente puxa o conhecimento, né, da vida inteira. Eu fiz um conceito meu, assim, bem superficial, e já puxei para o Bitcoin. E já dei o exemplo e fui falando. Então, foi uma forma, assim, de ganhar pontos numa questão que, se eu fosse entregar realmente o que é conceito de moeda, muito provavelmente ia ser uma pontuação ruim, uma resposta capenga, mas aí eu acabei puxando para um assunto que eu tinha mais confiança. É claro que é diferente do que o professor Felipe disse, de você estar perguntando sobre algo como o conceito de moeda e você vir falar sobre direito à saúde, né? São extremos. Agora, quando você está diante de um assunto como moeda e você puxa o Bitcoin, que é um assunto relacionado, acaba que o seu examinador, ele é levado, só se ele for muito rigoroso mesmo, né? Pode acontecer, pode, mas ainda assim você garantiu alguma pontuação ali, mesmo sendo uma questão que você não tem um total conhecimento. Acho que é isso. Ao menos o ponto da fala, da oratória, da língua portuguesa, você vai levar, porque você está falando alguma coisa. Se você não falar nada, aí é que você acaba ficando com 0. Então, veja o seguinte, né? O que eu acho? Quando você não sabe a resposta, quando você já sabe a resposta, a minha dica a melhor técnica é você já chegar respondendo objetivamente o que o examinador perguntou. Claro, vai chegar direto, não. Não, você faz uma breve introdução, né, ali para você introduzir o tema. Claro, sua resposta tem que ser como uma resposta objetiva. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas, por exemplo, perguntou sobre delegação do poder de polícia, se é possível em relação às entidades privadas da administração indireta. Você vai começar ali falando rapidamente do poder de polícia, você vai falar que, de acordo com o STF, é possível e tudo mais. Depois você vai ampliando a sua resposta, falando tudo o que você sabe sobre o assunto, falando sobre as fases do poder de polícia, e aí você vai ampliando até você esgotar aquele tema específico. Agora, quando você não sabe a resposta, você vai fazer o contrário, né? Você vai fazer o contrário, você vai começar falando tudo o que você sabe sobre o tema, ali, os temas adjacentes, aqueles temas acessórios, tangenciando aquele tema, sabe? Você vai chegar tangenciando aquele tema, claro, sem desviar muito.
mas vai falar alguma coisa que você saiba sobre o assunto e vai tentando puxar na memória. Agora, quando você sabe o tema, mas não se recorda de nada, mas deu um branco ali na hora, ou quando você não sabe nada, quando você sabe, mas deu um branco na hora, você vai ter algumas formas de você sair dessa situação. Primeiro, você vai fazer o silêncio, tentar puxar na memória. Você pode repetir, para ganhar ainda mais um tempinho, você pode repetir a pergunta do examinador em voz alta. Por exemplo, te perguntou, candidato, discorra acerca da desapropriação indireta e do prazo prescricional para desapropriação indireta. Você vai repetir a pergunta que ele te fez, excelência. Acerca do conceito da desapropriação indireta e do prazo de prescrição para a desapropriação indireta, você já ganhou um tempinho só ali no automático e puxando alguma coisa na sua mente para poder responder aquilo ali. Entendeu? Você já consegue dar uma desviada na atenção dele enquanto você está puxando a resposta na sua memória. Agora, não lembrou de jeito nenhum, você vai virar para ele, você pode ir para as famosas técnicas de sacrifício, né? Que aí é em último do último caso, porque nem todo examinador vai gostar disso, né? E alguns não vão gostar de jeito nenhum, mas enfim, é o que você tem ali no momento. Não lembrou de nada. Por exemplo, treinamento de prova oral, perguntaram lá, que é simulação, de acordo com o Código Civil e tudo. Simulação é sinônimo de reticência essencial? Olha, eu não fazia ideia do que era reticência essencial. Você vai chegar para o examinador e vai falar, excelência, existe um sinônimo? O senhor pode me dar uma diretriz, se for o caso? Né? Existe algum exemplo, excelência, para que eu possa discorrer sobre o assunto? O examinador pode chegar para você e falar, não. Te mandar um grande não. Mas ele pode te dizer, olha, reticência essencial é sinônimo de reserva mental. Pronto, você já sabe que é reserva mental, você começa a discorrer sobre o assunto. Entende? Então, é uma técnica de sacrifício, tem que ser utilizada em último caso, até porque é uma prova ali muito importante para você. Você vai ter que tentar se utilizar de todas as técnicas e todos os instrumentos que estão à sua disposição. Mas é claro que primeiro você vai tentar lembrar, se recordar e responder alguma coisa sobre o tema, tá? Para que, assim, porque essas técnicas de sacrifício podem te deixar numa situação desconfortável diante do examinador, né? Até uma situação ali que o examinador pode ficar, né? Candidato não sabe, não sei o quê, tá querendo dar um jeito. Mas basicamente isso, você vai tentar puxar na sua memória, vai tentar fazer silêncio. 5 segundos não deu conta, não cheguei nem perto. Fica mais um tempo em silêncio, não tem problema. Né? Agora, você não vai ficar em silêncio olhando para baixo, para cima, para a mão, para o lado. Não, fique em silêncio olhando aqui. Ficou em silêncio aqui olhando para o examinador. Ficou um tempinho, repete a pergunta dele acerca da desapropriação indireta, do prazo prescricional sobre a desapropriação indireta. Aí dá mais um tempinho, começa a responder e vai tentando puxar. No fim das contas, você vai chegar e vai dizer, excelência, estudei o assunto, mas no momento não me recordo. Passa para a próxima pergunta. O examinador provavelmente vai te fazer mais uma pergunta, se aquela não tinha sido a última. Respondeu a próxima pergunta, se lembrou do tema relacionado à pergunta anterior, o que você vai fazer? Você vai chegar para o examinador e vai dizer, excelência, gostaria de retornar no questionamento anterior só para acrescentar um ponto que eu me recordei aqui no momento. Óbvio, você tem que fazer isso, você tem que tentar, né? Tem que tentar. Se o examinador falar, não, dificilmente ele vai dizer, não, já passou ali sua oportunidade de responder e acabou, agora vamos para a próxima. Se fizer isso, tudo bem, segue para a próxima, não vai se abalar por isso, mas você precisa tentar. Se você não tentar, você perdeu o ponto. Se você tentar e conseguir, você ganhou o ponto. E aí? Se você tentar e não conseguir, você só vai, a única coisa que você vai tomar ali é uma chamada do examinador, né? uma leve pancada do examinador, mas enfim. Né? Quem estuda para concurso está acostumado a tomar pancada, então segue em frente, segue o jogo e responde as próximas. Mas na maioria dos casos ele vai deixar você voltar, retificar sua resposta. Se você lembrar da resposta, lembrar que você respondeu errado, você fala com ele, não, excelência, eu gostaria de retornar no questionamento anterior e retificar minha resposta. Você precisa tentar, melhor do que ficar lá com a resposta errada. Tá bom? Então, acho que são esses os pontos sobre o tema.
em dois pontos importantes aí que o professor Rodolfo tratou e que, de fato, a gente precisa ressaltar aqui. Primeiro, você pode pedir para o examinador repetir a pergunta. Eu eu penso, né, que essa é uma posição, e já vi isso várias vezes em banca, não deu problema, é uma posição aceitável, né, porque é preferível você solicitar que o examinador eventualmente repita a pergunta do que você ter um lapso mental ali no momento, porque acontece, nós temos algumas lacunas mentais no momento de tanto estresse, às vezes acontece, na hora do examinador estar perguntando, você pescou um pouco ali e não conseguiu captar exatamente o que ele queria saber. Então, eventualmente, até pedir, excelência, poderia fazer novamente a pergunta, por gentileza, por favor? Então, respeitosamente, é uma pessoa que está ali do outro lado, é um servidor público que está exercendo a função dele, ele está lá, então, como eu falei, não obstante exista essa questão de ser uma posição, uma relação de poder, que você tem que demonstrar que você sabe qual é a sua posição naquele momento, também não é algo assim para precisar de um temor reverencial que você não possa nem perguntar eventualmente para que ele repita o questionamento dele. E até como o Rodolfo falou, no limite, em determinados momentos, você pode, né, tentar ali se recorrer de alguma maneira, que ele possa dar um exemplo ou contextualizar aquilo, pode te ajudar. É um recurso que você não deve utilizar a esmo, né, sempre, mas no limite, eventualmente, se você achar que pode, que é possível, né, que é relevante para a sua resposta, isso pode salvar, né, dentro ali dos 45 minutos que você tem, 15 para cada grupo, pode ser um recurso a ser utilizado, né? E aí tem essa questão também de reformular, porque às vezes a gente está respondendo A, B, quando chega lá no C, você se dá conta que o A não ficou tão bem e eventualmente poderia ter sido ali reformulado. Eu falei com vocês de seguir as convicções e as premissas, né? Mas uma coisa é você seguir um raciocínio e A decorre e faz incidir em B, que faz incidir em C, que faz incidir em D. Isso é você fixar premissas para você chegar a uma conclusão lógica daquilo, e a logicidade do argumento ela vai ser considerada. Outra coisa é você se equivocar, e você perceber depois, mas há tempo de corrigir. Então, é possível, excelência, reformulando o que eu disse anteriormente, gostaria de dizer que aí você vai lá e traz, né, alguma coisa, porque às vezes a gente se dá conta de que aquele raciocínio não foi o melhor possível depois que começou a falar, porque quando a gente vai falando, acreditem, as sinapses da gente elas vão se conectando ali e de fato um assunto vai puxando o outro. Então, falar é bom e você pode ganhar tempo, às vezes você busca ali uma conexão entre uma fala e outra, e nessa conexão vai estabelecendo o seu raciocínio. Porque cuidado com a questão, entrando um pouco aqui em técnica mais formal do que, né, material, é quando você tá, a sua respiração, ela é a conexão do seu psicológico com o seu corpo, com o seu raciocínio. Então, eventualmente, se sua respiração fica muito afobada, você começa a ficar muito nervoso, fica mais difícil para raciocinar. Quando chega uma pessoa muito nervosa para falar com a gente, alguém contando história que acabou de ver ali, a primeira coisa que você fala é, calma, respira e me conta o que aconteceu. Então, às vezes, você não pode, né, acontece com a gente, de cair justamente naquilo que a gente observa no dia a dia, quando vem um amigo, um colega, um parente nervoso para contar uma coisa que acabou de ver, que não consegue nem falar. Isso atrapalha o raciocínio e atrapalha a expressão do raciocínio, atrapalha a forma de você trazer aquilo que você acabou de falar. Então, use a articulação como um aliado seu. Você vai articular, você vai falar enquanto você vai falando. Então, veja aqui a mudança de perspectiva que a gente pode ter. Se falar e pensar podia ser uma dificuldade, você pode começar a ver de outra maneira. Falando, você consegue melhorar o seu raciocínio e vai fazendo as conexões. Eu, por exemplo, muitas vezes tenho um determinado assunto que eu começo a falar, eu penso sobre ele, eu não consigo pensar 5 ideias sobre aquele assunto. Quando você começa a falar, você vai lembrando de uma coisa que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, e você vai construindo um raciocínio. É assim que se constrói um raciocínio, né? É assim que é a diferença que você vê aquele professor das antigas, né, que chega e dá aquela aula completa, sem slide, sem nada, só na conexão, porque a pessoa já está habituada, mas também porque ele já tem caminhos que ele segue dentro da cabeça dele, que um vai puxando o outro. Não é isso, professor Fernando? É isso mesmo. E com relação a reformular, pessoal, a resposta, eu tive uma situação, né,
bem parecida com essa, na verdade igual a essa, né, de que eu tive que reformular a minha resposta. Eu estava na minha banca de processo civil e nessa banca foi me questionado a denunciação da lide. E eu comecei a falar bastante sobre a denunciação da lide e de repente o examinador ele me interrompeu e ele perguntou se a denunciação da lide ela gerava uma nova ação. E eu fiquei, na hora, eu fiquei sem saber, e eu confundi alguns conceitos, e aí eu disse que não. E o examinador, ele me jogou a questão, você tem certeza do que você está falando? Você tem certeza disso? E aí, naquele momento, como eu estava insegura com a minha resposta, eu entendi que realmente eu estava equivocada e que eu tinha que reformular a minha resposta. E ele estava me dando a chance de reformular a minha resposta. Porque pode ser que o examinador, ele simplesmente deixe você falando, e você está ali acumulando respostas erradas, né? Porque você partiu do errado, e aí ele vai simplesmente diminuir a sua nota. Nesse caso, por mais que o examinador ele tenha sido ríspido comigo no momento, né? Ele falou de forma ríspida, foi bom. Por quê? Porque eu estava tão ansiosa e eu estava tão nervosa naquele momento que eu não consegui lembrar do que eu tinha estudado, porque eu sabia o que ele tinha me perguntado. Só que na hora eu entrei em pânico, então eu falei a primeira coisa que veio na minha mente. Se eu tivesse simplesmente esperado uns segundos e respondido, eu com certeza teria respondido de forma correta. Porque ele veio e me questionou, você tem certeza disso? Então me conceitue a ação. Na hora que ele pediu para eu conceituar a ação, eu vi que eu tinha me equivocado. Então, você tem que saber quando o examinador ele está simplesmente te provocando ou quando ele simplesmente está tentando fazer você voltar para o caminho certo. Porque ele sabia que eu estava indo bem, a minha resposta estava indo bem, até ele perguntar se formava uma nova ação. Eu estava falando bem sobre a denunciação da lide, então eu mostrei conhecimento para ele. Agora, nesse momento, ele foi ríspido, mas foi bom, porque se ele não tivesse me puxado, eu não teria dito, melhor dizendo excelência, reformulando excelência. E aí eu consertei a minha resposta, eu conceituei a ação e reformulei a minha resposta. Então, saiba diferenciar. No caso, como eu realmente estava insegura com a minha resposta, desde o início, quando ele me perguntou, eu soube na hora que ele me questionou que eu estava indo pelo caminho errado. E muitas vezes, quando você tem confiança naquilo que você está falando, esse tipo de questão não te abala. A gente vai construir aqui até a sua prova oral uma boa base para você chegar e saber definir, né, naquele momento que você está inseguro e que você precisa ouvir o examinador para, de repente, ele te consertar o caminho, fazer você consertar o caminho, ou quando ele está simplesmente te desestabilizando. Então, se você está inseguro, o examinador faz esse questionamento, dá uma pausa, pense uns 3, 5 segundos, e aí, muito provavelmente, você, com essa questão dele, vai te aclarar e você consegue redirecionar o caminho. E muitas vezes, por mais que a gente ache essa palavra melhor, reformulando excelência, melhor dizendo, essa expressão muitas vezes é vista como algo ruim para alguém que está numa prova oral, mas é melhor você reformular, é melhor você tentar consertar a sua resposta do que você simplesmente se fixar e agarrar com aquilo que você já percebeu e o examinador também já percebeu que é errado. Então, se você está diante dessa situação que claramente você precisa reformular, não tem problema em reconhecer o erro para o seu examinador. Pode ser que você tenha um desconto de pontos, mas esse desconto com certeza vai ser menor do que se você tivesse continuado no caminho errado, mesmo sendo alertado pelo examinador. Boa. Então, pergunta da Daniela aqui, né? Desclassificar, aquecer uma quantidade, desejar... Então, tem uma certa tese em relação a isso, né? Eu não acredito que eles vão desclassificar porque eles querem um certo número de aprovados. Aprova todo mundo na hora de nomear V, né? Se todo mundo, obviamente, atingir um mínimo, né? Não é assim, vamos tal. Mas a comparação entre os candidatos, com certeza, ela vai existir. Então, se você, assim, não em relação a um e outro, mas, por exemplo,
você tem um desempenho muito bom, e tem um outro candidato que teve um desempenho médio, gaguejou muito, deu a mesma resposta que você, mas gaguejou muito, às vezes teve um desempenho um pouco, né, inferior, né, não conseguiu desenvolver muito bem o raciocínio, articular muito bem as ideias, mas respondeu a mesma coisa que você. Claro que ele vai ter uma nota inferior à sua, né? Isso é natural, tá bom? Ou a mesma coisa o contrário, se o candidato foi antes de você e teve um desempenho ruim, o médio, e aí o examinador deu 8 para ele, você vem responder a mesma coisa, mas de uma forma muito melhor, mais bem articulada, você vai acabar ali tirando a nota melhor do que ele, tá bom? Eu só ia dar umas dicas práticas, tá? A gente falou sobre postura, sobre fala, sobre muitas coisas. Eu ia trazer umas dicas práticas que eu tive com uma fonoaudióloga recentemente. Tem algumas questões sobre postura. Claro, você vai sentar com a coluna ereta, você não vai chegar ali, se for sentado, obviamente, né? Mas provavelmente vai ser sentado. Sentar com a coluna ereta. Os joelhos, né, para os homens, tem que estar ali, os pés têm que estar na mesma direção dos joelhos e dos ombros. A sua gesticulação tem que ficar dentro de um quadrado aqui do seu ombro, sua cintura, tá? Você não vai ser muito expansivo aqui na hora de gesticular, uma gesticulação mais contida. Não vai gesticular com as duas mãos ao mesmo tempo aqui, tá? Sempre uma ou outra. Outra coisa também que é importante, que vocês precisam saber, tem que olhar para a banca examinadora, tá? Não olhar para baixo, para cima, para o lado, para o outro, não. Isso mostra insegurança, então tem que estar olhando diretamente para os examinadores. Fixa um ponto, tá? Fixa um ponto. Você não quer olhar no olho, porque para você é muito intimidador, fixa um ponto na testa, né? Para você olhar na parede, ali atrás do examinador, para você olhar, tá? Mas não pode ficar olhando para baixo, para o lado. Tudo, tenta se policiar quanto a isso também, tá? Também não falei sobre gesticular aqui contidamente, mas não vai ficar com a mão presa também, tá? Tem que soltar um pouquinho os gestos, e os gestos sempre acompanhando a sua fala, na mesma cadência da sua fala. Você não vai ficar gesticulando aqui, porque vai mostrar desespero. Então tem que ser uma gesticulação cadenciada da mesma forma que deve ser a sua fala. Então, os seus gestos vão acompanhar a sua fala para você gesticular de forma correta, tá bom? Então, são algumas dicas práticas ali que vão fazer diferença, tá? Outra coisa, Daniela aqui, não sei se tem mais alguma aluna do sexo feminino, tem que... não é que tem que prender, mas é interessante, se puder, prender o cabelo, para não ficar mexendo, né? Nervosismo, fica mexendo no cabelo, jogando para trás da orelha, mexendo. Então, para evitar esse tipo de situação, também tenta aprender, né? João, isso mesmo, pode distribuir o olhar para toda a banca, tá? Só que assim, tentar sempre focar muito mais no examinador que te fez a pergunta, tá? Se você tem 3 membros da banca, a gente não sabe se serão 2 ou 3, mas quase certo serão mais de um, tenta focar naquele que te fez a pergunta. Mas, eventualmente, você olha para um, olha para o outro e tudo, mas focando sempre muito mais naquele que te fez a pergunta, tá bom? Então, são basicamente essas dicas práticas que eu acho que são importantes também para fins de postura, tá bom? Para fins de postura e de desenvolvimento ali de todas as questões formais da sua resposta. É isso, né? E nessa toada, só para alguns vícios que a gente conhece, que complementando os colegas, para evitar, né? Evitar uma postura muito largada, uma postura que demonstre que aquilo não é importante para você. Relembrar. Mas, enfim, tente ter essa postura formal, ter essa postura confiante, trazer ali tudo aquilo que você estudou nesses tempos. A gente acredita, não sei se os demais têm alguma consideração ainda a fazer, eu, fechando aqui, eu gostaria de passar para o dever de casa de vocês, professor Fernando, professor Rodolfo, vocês querem acrescentar, ou a gente já pode passar para as atividades? Um minutinho, a gente tem uma outra questãozinha que a gente trouxe para a aula de hoje, que é quando o seu examinador ele questiona a sua opinião sobre um assunto.
tome muito cuidado para que você não entre em assuntos muito polêmicos. Esse não é o momento para você trazer opiniões polêmicas, né, num dia de uma prova oral, né, num concurso que vocês sonham em ingressar nessa carreira. Então, quando o examinador ele pedir a sua opinião, você embase de acordo com, com o entendimento dos tribunais superiores, o entendimento doutrinário, ainda que seja uma doutrina minoritária, fale sobre a doutrina majoritária e, posteriormente, sobre a doutrina minoritária e indique, né, que você, o motivo pelo qual você também entende daquela forma, daquela doutrina minoritária, mas evite entrar em assuntos polêmicos. Quando se dá essa margem para você trazer a sua opinião, é para que você tenha a oportunidade de trazer as várias vertentes que tem dentro daquela resposta, né, de doutrinadores, e indicar que você entende coerente, mas não é para você entrar em assuntos polêmicos. Se eventualmente tiver algum examinador que você saiba que tem um artigo sobre aquele assunto que está sendo questionado, talvez seja interessante você indicar que aquele entendimento você realmente acha que é um entendimento bem fundamentado, mas, do contrário, não caia em nenhum tipo de polêmica quando se é pedido a sua opinião. Não é para você trazer opiniões que, eventualmente, você não sabe qual que é a opinião do examinador. E aí, de repente, aquele momento de empatia, que é um momento muito importante para quando o examinador for dar a sua nota, ele se perde aí com uma opinião que pode ser polêmica. Então, vamos evitar esse tipo de situação. E aí acho que a gente já pode partir para as tarefas, né, Felipe? Beleza, vamos aqui então, como a gente já iniciou aqui os nossos trabalhos, falando que o importante nesse momento é treinar, treinar e treinar. Hoje vocês conseguiram ficar caladinhos aí, né? Vocês não falaram nada, a gente falou mais que vocês, apesar de ser um treino para prova oral, a gente dá a colher de chá, que realmente é o primeiro dia, a gente está aqui fazendo a nossa introdução. Mas a gente queria deixar uma tarefinha para vocês, nós vamos, né, vai subir na área do aluno, vocês vão ter acesso a isso mais formalmente falando. A gente quer que vocês façam o quê? Qual é a tarefa de vocês para essa primeira semana? Vamos lá, isso aqui é uma escalada, a gente tem aqui o desenrolar, né, de um trabalho. O primeiro momento aqui é vocês destravarem com o aspecto de falar em público. Então, a gente passa para vocês, nessa primeira semana, um destravamento, uma forma de vocês se sentirem mais à vontade, começarem a se habituar a ouvir a voz de vocês, se habituar a falar um pouco mais de tempo acerca de um determinado assunto. Então, qual é a primeira tarefa? Tarefa número 1. Vocês vão ter que fazer para a gente uma mini sustentação oral. Vejam vocês, facinho, viu? Moleza. Uma mini sustentação oral de até 5 minutos. Isso vai estar escrito no papel, vocês vão poder ver direitinho na área do aluno. Qualquer dúvida, pergunta para a gente, não tem problema. Mas é uma mini sustentação oral de até 5 minutos sobre um assunto jurídico que vocês gostam. Pode ser o que você mais domina na vida. Eu fiz meu TCC sobre assunto X. Pode falar sobre ele. Até 5 minutos. Eu só consegui falar 2 minutos. Tudo bem, fale 2 minutos. Esse momento aqui é para você destravar, para você se soltar, para você se sentir mais à vontade de falar em público. A gente vai disponibilizar uma forma de vocês enviarem para a gente, ainda estamos estudando qual vai ser a melhor, se é um drive, se realmente por um e-mail, mas vai chegar para vocês também. Vocês, nesse primeiro momento, podem se preocupar apenas em gravar. E cada um vai ter também 2 perguntas, né? São 3 grupos, então 2 perguntas de cada grupo, serão assim 6 perguntas, para que vocês respondam em vídeos de até 2 minutos, e aí vocês vão trazer a resposta a essas perguntas. Vai vir por escrito mesmo, no papel, você vai ler, você vai ter tempo para pensar. Se quiser pesquisar, pode pesquisar, não tem problema. Eu acho que nesse primeiro momento, se você souber de bate-pronto e quiser responder com o que você sabe, ok. Se você quiser pesquisar para responder, pode pesquisar também. O que eu não aconselho é responder com anotações, porque anotações você não vai ter na hora. Se você pesquisar para responder, você vai estar estudando. Então, é bom para você também. Então, responda a essas. Então, será uma mini sustentação oral de até 5 minutos e respostas a 2 perguntas de cada grupo. Então, vocês vão ter 6 perguntas para responder e a gente vai analisar, dar a nota, dar o feedback, conversar com vocês acerca do rendimento nessa primeira tarefa. Depois, da semana que vem, a gente tem palestra com a professora Magibel, haverá as arguições individuais,
encontro com a nossa psicóloga, a psicóloga Sara Bastos, então a gente vai ter ainda uma sucessão de trabalhos. Esse é o nosso primeiro trabalho, é o destravamento de vocês. Acho que aí vocês já vão começando a se habituar, a treinar e podem fazer. Como o Rodolfo falou também, deu nervoso, eu não estou conseguindo me controlar aqui psicologicamente, está difícil segurar essa pressão. Fala com a gente, conversa, a gente está aqui para ajudá-los, aqui a ideia é que a gente seja muito mais do que simplesmente um auxílio nos treinos de vocês, é que nós consigamos fazer esse trabalho aí global, a gente tenta fazer tudo da melhor maneira possível, né? Hoje teve esse probleminha no link, mas a gente vai fazer de tudo para que nada se repita, para que vocês tenham tranquilidade para chegar da melhor forma possível no dia da prova. Então, vocês já saem hoje com o dever de casa, a gente já espera aí que vocês tragam para a gente e podem começar os trabalhos, que vai ser interessante. Eu acho que esse primeiro momento destrava e depois a gente vai escalando, né? A gente primeiro dá um passo, depois dá o outro e vai para quando chegar no dia da prova ser algo natural, algo tranquilo que vocês já estão aí há um mês fazendo. Fernanda? Então, pessoal, a gente já vai liberar para vocês, na área do aluno, a descrição da tarefa, né, dos vídeos, e é importante também que vocês façam essa gravação, né, muito provavelmente vocês farão isso com o celular de vocês, de forma que a gente consiga ver vocês como um todo, né, sentados em uma cadeira, para que a gente consiga verificar como vocês estão movimentando os seus braços, e pelo menos, né, aqui da parte da cintura para cima, né, sentados em uma cadeira, para que a gente possa analisar como um todo. Se vocês quiserem gravar na vertical, tudo bem, mas eu acho que na horizontal a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla. Se na vertical vocês conseguirem pegar esse movimento dos braços e tudo mais, né, a cadeira, e para a gente poder verificar a postura de vocês, ótimo, mas se não, tentem gravar na horizontal, que eu acho que vai ficar um pouco melhor para a gente poder analisar os vídeos de vocês, tá bom? Eu acho que é isso, Rodolfo. Não, é isso. Eu só ia dizer o seguinte, a gente passou todas essas dicas para vocês podem ficar tranquilos, se vocês acabarem não anotando ou se esquecendo de alguma, nos nossos treinamentos e até mesmo nesses vídeos, a gente vai fazer essas considerações com vocês individualmente. Então, podem ficar bem tranquilos aí com relação a isso e a gente vai dizer individualmente o que cada um pode melhorar, né, de todas as formas, como cada um pode aprimorar e se desenvolver aí nesse ponto, tá bom? É isso, pessoal. Vi que o Robson entrou agora. Opa, Robson, tudo bem? A reunião vai ficar gravada, tá? Mas como a gente está conversando aqui, se você tiver alguma dificuldade, pode conversar com a gente. Nós, os três professores e o restante da equipe ficam completamente à disposição para ajudá-lo no que você precisar. Então, qualquer coisa pode chamar a gente está aqui. E, pessoal, então, podemos aqui encerrar, né? Acho que demos a... Pena que o Robson entrou agora no final, espero que não tenha sido nenhum problema no link, mas como eu vinha ressaltando, né, Robson, qualquer coisa pode chamar a gente, que a gente ajuda, até se quiser marcar comigo a reunião para repassar tudo que a gente falou aqui agora, não tem problema não, a gente está aqui à disposição de vocês, esse curso é algo realmente prioritário para a gente, é algo que a gente quer que seja da melhor maneira possível. Daniela perguntando o melhor meio de contato da gente. Pode falar com a gente, os três têm os Instagrams abertos, né, os perfis, pode falar diretamente lá, porque eu acho que provavelmente Fernando e Rodolfo também, a gente está sempre conectado ali. Tem o perfil do curso também, vocês podem mandar diretamente, ou mandar alguma comunicação, mas eu acho que o Instagram de cada um dos professores é o mais fácil. E, pessoal, fiquei com dúvida, fiquei insegura, quero saber mais, eu queria ter perguntado mais hoje na aula e não me senti à vontade. Tranquilo, chama a gente conversa, não tem problema nenhum. Quero mais uma reunião, chama a gente faz outra reunião. A gente está aqui para ajudá-los, para dar o melhor da gente, para que vocês tenham a melhor preparação possível para essa prova. Então, muito obrigado. A gente agradece bastante vocês que estão com a gente, por permitirem que a gente faça parte desse momento tão importante na preparação de vocês. Se Deus quiser, final do ano aí, a gente está, né, no ano que vem, quando for aí, a gente vai para a posse de vocês, se Deus quiser. Estaremos aí todos aprovados, todo mundo comemorando. Se mais alguma...
Então, É muitíssimo isso, obrigado. pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Rodolfo. Obrigada, Felipe, mais uma vez. E obrigada aos nossos alunos que estiveram aqui presentes. A gente vai, essa aula está sendo gravada. Para quem perdeu, a gente vai colocar na plataforma e também a gente vai colocar ela no nosso canal no YouTube também. Então, fiquem tranquilos, né? Se eventualmente vocês perderam algum detalhe, vocês vão poder voltar a assistir quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Então, um abraço para vocês, um abraço para os professores e a gente está aqui à disposição. Vamos juntos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, pessoal.